Há momentos em que o medo se torna tão real que parece ganhar forma dentro do peito. Ele se aproxima como uma serpente silenciosa que ninguém vê, mas que aperta o coração com força suficiente para tirar o ar. Ele surge nas noites em que a mente não descansa, nos pensamentos que se repetem sem trégua, nas lembranças que ferem, nas expectativas que pesam. E quando essa serpente começa a enroscar suas mentiras na alma, tudo ao redor parece ameaçador. A vida perde cor, a esperança fica distante e a fé parece pequena diante do peso da inquietação. Mas é justamente nessa hora que a alma mais precisa se lembrar de algo essencial. Você não está sozinho. O Deus que te conhece profundamente enviou uma mãe para caminhar à sua frente. Não uma figura distante, não um símbolo abstrato, mas uma presença viva, concreta, maternal, que traz descanso quando tudo à sua volta desmorona. Essa mãe é aquela anunciada desde o princípio, a mulher escolhida por Deus para esmagar a cabeça da serpente, a mesma serpente que hoje tenta sufocar você com medo, insegurança, ansiedade e confusão. Quando você se permite chamar essa mãe por um nome simples e íntimo, algo muda dentro de você. Quando a alma diz mãezinha, um movimento espiritual acontece, como se um raio de luz rompesse a escuridão que o medo construiu. Porque esse nome carrega promessa, proteção e autoridade concedida pelo próprio Deus. Maria não entra na sua vida como uma visitante. Ela entra como uma guerreira que protege, como uma mãe que envolve, como uma guardiã que enfrenta aquilo que você não consegue enfrentar sozinho. E aqui, neste momento, neste vídeo, esta mãe entra para caminhar com você. A serpente que tentou roubar sua paz será confrontada. O medo que tentou sufocar seu coração será desfeito. E cada palavra que você ouvir agora será um passo rumo a um encontro profundo com a paz que só Maria, por graça de Deus, pode trazer. Este é o instante em que você deixa para trás o peso que carregou por tanto tempo e se abre para uma experiência de libertação, luz e respiro espiritual. É a hora de permitir que a mãezinha pise a cabeça da serpente e restaure a coragem que você achou ter perdido. O nome de Maria como escudo contra o medo. Há uma força espiritual profunda que se revela quando o coração pronuncia o nome de Maria com sinceridade. Não é um som comum, nem apenas uma palavra devocional. É um chamado que atravessa o invisível e desperta a proteção da mãe que Deus nos deu junto à cruz. Quando Jesus, em João capítulo 19, verso 26 a 27, entregou Maria a todos nós, dizendo ao discípulo amado que ali estava a sua mãe. Desde então, cada vez que o nome de Maria é invocado, algo se move no céu em favor daqueles que clamam com fé. Quando o medo aperta, a respiração fica curta, a mente se enche de sombras e o peito parece pequeno demais para carregar tanta angústia. É nesses instantes que pronunciar mãezinha tem o poder de romper o ciclo interno de opressão. Esse nome carrega a memória espiritual de incontáveis filhos que encontraram refúgio sob o seu manto. Ele ilumina o que estava envolto em trevas e traz alívio imediato ao coração que se sente ameaçado. O nome de Maria se torna escudo porque a mãe não ignora o clamor dos seus filhos. Quando você a chama, ela se apressa. Quando você diz, mãezinha, fica comigo, ela permanece. Quando você diz, Maria, me ajuda a suportar o que eu não consigo, ela se coloca entre você e aquilo que te machuca. Este movimento não é imaginário, é espiritual.
é uma intervenção amorosa de uma mãe que conhece a profundidade das feridas humanas e sabe exatamente onde o medo se esconde para se alimentar das fraquezas da alma. Ao pronunciar o nome de Maria, você não está apenas buscando conforto emocional. Está se revestindo de uma promessa. Está recordando ao seu próprio coração que existe uma mulher escolhida por Deus para enfrentar aquilo que você não consegue enfrentar sozinho. O nome dela tem peso no céu. O nome dela tem autoridade sobre as trevas. O nome dela sustenta a fé daqueles que se sentem cansados. Permita-se sentir isso agora. Diga mentalmente ou em voz baixa: Maria. Deixe que esse nome entre como luz onde havia escuridão. Permita que ele organize o que estava confuso, acalme o que estava desordenado, silencie o que estava gritando dentro de você. Não lute sozinho. Deixe que o nome da mãe se torne escudo para a sua alma e proteção para o seu coração. Este é o primeiro passo para que a serpente do medo perca força. É assim que Maria começa a caminhar à sua frente e preparar terreno para a libertação que virá nos próximos momentos. A serpente do medo, onde ela se esconde no coração humano. O medo raramente chega de maneira evidente. Ele não aparece declarando quem é, nem se apresenta como inimigo. Ele entra sorrateiro, como uma serpente que se arrasta silenciosa, escolhendo os espaços mais vulneráveis do interior humano. Ele se aproveita das frestas abertas pelas memórias que doem, pelos traumas que ainda sangram, pelas inseguranças que nunca foram ditas em voz alta. A serpente do medo não invade com violência, mas se infiltra com astúcia. Quando você se dá conta, ela já está ali, apertando devagar, quase imperceptível no início, até que o coração começa a sentir o aperto que impede o descanso da alma. Essa serpente espiritual se esconde nos pensamentos que insistem em repetir cenários de derrota. Ela se alimenta das dúvidas que você não conseguiu resolver e das preocupações que crescem durante a noite, quando o silêncio amplifica tudo o que você tentou ignorar durante o dia. Ela se apoia nas palavras que você ouviu e que machucaram sua confiança, nos medos que herdou, nos fardos emocionais que não foram elaborados. E quando você perceba, já está envolvido por uma sensação de ameaça que não tem forma, mas pesa como se tivesse um corpo próprio. O medo se comporta como serpente porque, assim como um réptil, ele busca territórios internos onde possa se enrolar. A mente cansada, o coração ferido, a fé enfraquecida, tudo isso é terreno fértil para que esse medo encontre espaço. Ele sabe onde tocar para fazer você acreditar que está sozinho, que não há saída, que o futuro é incerto demais para ser suportado. A serpente do medo não se contenta em entrar. Ela quer dominar, quer sufocar, quer paralisar. Mas conhecer onde ela se esconde é o primeiro passo para a libertação. Quando você identifica o medo como serpente, você entende que ele não tem autoridade. Ele não é maior do que o Deus que cuida de você. Ele não é mais forte do que a mãe que te protege. Ele não tem poder definitivo sobre o seu coração. Reconhecer sua presença não é se entregar ao desespero, mas assumir que existe uma batalha espiritual que precisa ser enfrentada com coragem e fé. E aqui, neste momento, você está prestes a aprender que não precisa enfrentar essa serpente sozinho. Há uma mulher escolhida por Deus, revestida de luz e autoridade divina, que pisa a cabeça da serpente desde o princípio. Nos próximos instantes, você será guiado a compreender essa missão profética da mãe e a permitir que ela entre onde o medo se escondeu para desarmá-lo completamente. A missão profética de Maria.
a mulher que esmaga a serpente. Desde o início da história da salvação, Deus revelou algo que ultrapassa o tempo, a lógica humana e a própria compreensão espiritual de muitos. Em Gênesis capítulo 3, verso 15, após o pecado original, o Senhor anuncia que colocaria inimizade entre a serpente e a mulher, entre a descendência da serpente e a descendência dessa mulher. E afirma com autoridade divina que essa mulher esmagaria a cabeça da serpente, enquanto a serpente tentaria atingi-la no calcanhar. Essa profecia não é uma metáfora distante. Ela carrega a primeira promessa de vitória contra o mal. É um grito de Deus em direção à humanidade ferida, dizendo que o medo, o pecado, a mentira e a opressão não teriam a palavra final. A partir desse anúncio, toda a história espiritual se move na direção do cumprimento dessa promessa. Quando a Igreja reconhece Maria como essa mulher profetizada, não o faz por um gesto poético ou uma interpretação simbólica, mas pela lógica interna da própria revelação. Foi por meio dela que a salvação entrou no mundo ao conceber Jesus Cristo pelo Espírito Santo. Foi ela quem carregou em seu ventre aquele que venceria a morte e arrancaria o poder das trevas. Foi ela quem acompanhou a missão do Filho até o Calvário, permanecendo firme aos pés da cruz, enquanto muitos recuavam diante do sofrimento. E foi ali, naquele momento de dor extrema, que Jesus entregou a humanidade aos seus cuidados, ao dizer ao discípulo amado: "Eis a tua mãe." A missão da mulher profetizada se estende, então, a todos os filhos adotados no coração de Cristo. Por isso, quando falamos que Maria esmaga a cabeça da serpente, não estamos imaginando uma batalha distante num cenário mítico. Estamos falando de algo real e atual. A serpente continua tentando envenenar corações com medo, desesperança e opressão. Continua tentando envolver a alma em pensamentos que paralisam, em ansiedades que sufocam, em mentiras que obscurecem a verdade do amor de Deus. Mas a missão profética de Maria permanece viva. A autoridade que Deus concedeu a ela não se desgasta com o tempo. A luz que ela carrega continua iluminando lugares internos que você talvez jamais tenha compreendido plenamente. Maria não enfrenta a serpente como alguém desesperado lutando pela própria sobrevivência. Ela enfrenta como mãe, como rainha revestida de graça, como mulher que carrega dentro de si a vitória do seu filho. Onde ela chega, o mal perde consistência. Onde ela é invocada com fé, o medo começa a se dissipar. Onde seu nome é pronunciado com confiança, as trevas que pareciam tão densas começam a ceder. E isso acontece porque ela não age sozinha. Toda a autoridade dela é recebida de Deus para ser ofertada a você como proteção e auxílio. Quando você pensa na serpente que se enrosca ao redor do seu coração, seja no formato de ansiedade, seja no peso de preocupações que parecem maiores do que você, seja no desânimo que vem de feridas profundas, você precisa recordar que esta serpente não é invencível. Ela só parece grande porque tenta se esconder nos cantos mais vulneráveis da alma. Mas quando Maria entra nesses espaços, algo extraordinário acontece. A luz que ela carrega expõe o que estava oculto. A voz dela acolhe o que parecia doloroso demais para ser tocado. A presença dela desfaz as mentiras que sustentavam o medo. E a serpente, percebendo que não tem autoridade diante da mãe, começa a recuar. A missão de Maria não é apenas proteger, é libertar, é arrancar a raiz do medo. É desfazer o nó espiritual que sufoca. É restaurar aquilo que a serpente tentou destruir.
Por isso, tantas pessoas testemunham sentir paz quando começam a rezar a Ave Maria ou simples palavras como "Mãezinha, cuida de mim". Não é apenas emoção, é intervenção espiritual. É a promessa de Gênesis se realizando, não como algo distante, mas como algo que toca a sua vida agora mesmo. E Maria cumpre essa missão de forma profundamente maternal. Ela não invade, não força, não oprime. Ela entra com suavidade, mas com firmeza. Ela respeita cada dor, cada fragilidade, cada silêncio profundo que você guarda. Ela não te julga por ter medo, não te diminui por sentir insegurança, não te acusa por se sentir fraco. Ela te recebe, ela te acolhe. E ao entrar no lugar onde você se sente pequeno, ela revela que ali existe espaço para a graça transformar tudo. Quando o medo te impede de respirar, Maria se aproxima para devolver o ar da alma. Quando o medo te faz acreditar que você não consegue continuar, ela ergue o seu rosto com mãos maternas e te lembra que não está sozinho. Quando a serpente tenta te fazer acreditar que não há saída, Maria se coloca entre você e aquilo que te ameaça. Não como alguém que combate com violência, mas como mãe que protege com amor revestido de autoridade divina. E essa missão profética de Maria será ainda mais clara nos próximos momentos da oração. Você perceberá que não está diante de uma teoria sobre fé. Está diante de uma mãe viva, presente e atuante. Uma mãe que pisa o que te ameaça e restaura o que o medo tentou quebrar. Uma mãe que te conduz à coragem que nasce do coração de Deus. E conforme você avança neste caminho, perceberá que a serpente perde força, o medo perde voz e a paz começa a ocupar os espaços internos que antes estavam tomados pela escuridão. Quando Maria entra, o pavor sai, o ambiente espiritual muda. Há uma mudança espiritual profunda que acontece quando Maria entra em um ambiente interior tomado pelo medo. Essa transformação não é simbólica, nem apenas emocional. É real, concreta e perceptível para qualquer coração que decide abrir espaço para sua presença materna. O medo costuma construir dentro da pessoa uma atmosfera pesada, silenciosa e sufocante. É como se o ar ficasse denso e o coração batesse cercado por um frio que nasce das incertezas. A serpente do medo cria esse clima para enfraquecer a alma, para fazê-la acreditar que está sozinha, perdida e sem saída. Mas quando a mãe chega, tudo começa a se reorganizar. A luz dela invade esse ambiente espiritual com uma delicadeza que não assusta, mas que ao mesmo tempo desarma completamente aquilo que tentava oprimir. A entrada de Maria no interior da alma não ocorre como explosão repentina. Ela acontece como se uma porta fosse aberta suavemente, permitindo que a luz da manhã dissipe a escuridão que reinava durante a noite. A presença dela provoca uma mudança imediata, ainda que silenciosa. É como quando alguém entra num quarto onde havia choro e sofrimento, e só a sua chegada traz um semblante de paz, sem que uma palavra precise ser dita. A diferença é que essa paz não é humana, é graça, é dom. É intervenção divina passando pelo amor de uma mãe que age não por mérito próprio, mas porque Deus a capacitou para cuidar dos seus filhos com autoridade espiritual. Quando você permite que Maria entre, a sensação de pavor perde espaço. O pavor, ao contrário do medo comum, é aquele sentimento que paralisa e encontra seu lugar em regiões mais profundas da alma. Ele se alimenta do desconhecido, do que é inesperado, das ameaças invisíveis que parecem rondar o coração.
Esse pavor tenta convencer você de que algo ruim vai acontecer, mesmo sem evidências. Ele se instala de forma insistente e cria um estado constante de alerta. É exatamente aí que a presença da mãe opera o primeiro milagre. Ela desativa esse estado interno de ameaça. A luz que Maria carrega não se limita a iluminar a superfície do coração. Ela alcança os cantos mais escondidos, aqueles que talvez você tenha temido revisitar. Não para expor você, mas para libertá-lo. Onde antes existia confusão, a luz da mãe traz clareza. Onde havia inquietação, ela traz serenidade. Onde havia tensão, ela traz descanso. E essa mudança é tão real que muitas pessoas, mesmo sem compreender plenamente o que acontece, relatam sentir uma calma súbita, uma sensação de proteção e até mesmo uma vontade espontânea de respirar mais profundamente quando começam a rezar com Maria. Essa mudança no ambiente espiritual é também uma mudança de autoridade. Antes o medo parecia ocupar o centro das decisões internas, ditando o ritmo do pensamento, do sentimento e até da oração. Mas quando Maria entra, essa autoridade muda de lugar. O medo deixa de comandar. A serpente deixa de assumir a posição de domínio. E é a presença da mãe que passa a organizar, orientar e sustentar a alma. É por isso que tantos santos ao longo da história ensinaram que invocar Maria é o mesmo que chamar pela ajuda mais imediata do céu. Ela não hesita, ela não adia. Ela responde com amor e firmeza. Quando Maria entra, o ambiente espiritual muda porque ela traz consigo a vitória do seu filho. Ela não vem como alguém que ainda luta para conquistar a autoridade. Ela vem revestida da autoridade que lhe foi dada pelo próprio Cristo. Por isso, a simples presença dela é suficiente para fazer as trevas recuarem. É como se a alma inteira percebesse que agora está acompanhada por alguém que conhece cada passo, cada dor, cada fragilidade. E essa percepção não é apenas reconfortante, ela é transformadora. Muitas vezes, o medo cresce porque a pessoa sente que precisa carregar tudo sozinha. Há um cansaço profundo que surge quando alguém tenta manter o controle de situações que parecem maiores do que a própria força. Mas Maria, ao entrar, retira esse peso silenciosamente. Não porque ela ignora as realidades difíceis, mas porque ela ajuda você a enxergá-las com a luz da fé. A mesma fé que ela guardou no coração enquanto caminhava ao lado do filho, em momentos de alegria e dor. A presença de Maria também tem o poder de reorganizar a narrativa interna. O medo conta histórias que não são verdadeiras. Ele projeta cenários que nunca aconteceram, exagera riscos, distorce percepções. Quando a mãe entra, ela corrige essa narrativa com uma voz serena que diz ao coração: não temas, estou com você. Essa voz não é apenas dita, ela é sentida. Ela acalma, ela afirma, ela sustenta. É como se Maria lembrasse você de que para cada ameaça interna existe uma graça maior pronta para agir. Conforme essa mudança espiritual acontece, o ouvinte percebe que o pavor começa a perder força. A serpente, que parecia tão viva e tão dominante, já não tem mais espaço para se mover. Ela é expulsa não por violência, mas pela luz e pelo amor que Maria distribui. É assim que a atmosfera interna do coração deixa de ser um campo de batalha caótico e passa a ser um lugar onde a paz de Deus encontra morada. E é exatamente nesta atmosfera transformada onde a presença da mãe começa a devolver o equilíbrio, que o próximo passo da oração se revela.
Agora que o ambiente espiritual está iluminado, é possível avançar com mais profundidade, permitindo que a mãezinha não apenas entre, mas desfie o nó que sufocava o peito e libertar o coração de tudo o que o medo tentou aprisionar. A respiração da alma. Maria. Desfaz o nó que aperta o peito. Há um tipo de medo que não grita. Ele não aparece como tempestade nem se mostra com violência. É um medo que age no silêncio, ocupando espaços internos até transformar a respiração em peso e a paz em ausência. É como um nó que se forma devagar, sempre apertando um pouco mais, até que o peito parece incapaz de expandir, como se o ar tivesse dificuldade de encontrar passagem. Esse nó não é apenas emocional. Ele se manifesta no corpo, na mente, na alma. Ele age onde a pessoa se sente mais vulnerável e, quando chega ao ponto mais profundo, provoca a sensação de que nada ao redor é seguro. É essa opressão silenciosa que Maria vem desfazer, porque uma mãe reconhece mesmo aquilo que os filhos não conseguem colocar em palavras. Quando Maria entra na vida de alguém, ela não se limita a expulsar o medo como presença externa. Ela trabalha nos bastidores do interior, desatando laços invisíveis que foram se formando ao longo do tempo. Esse nó que aperta o peito geralmente nasce de experiências que marcaram a pessoa, de preocupações acumuladas, de frustrações prolongadas, de perdas que não foram compreendidas, de inseguranças que ninguém soube acolher. É um nó que se alimenta do que não foi dito e do que não foi curado. E a serpente do medo sabe se aproveitar dessa fragilidade para apertar ainda mais, até que a alma começa a sentir que vai desmoronar. Mas quando Maria se aproxima, algo profundamente humano e divino acontece ao mesmo tempo. Sua presença maternal oferece ao coração aquilo que ele mais precisa: um lugar seguro para relaxar. Não se trata de ignorar o que causa medo. Trata-se de encontrar, mesmo no meio da dor, um espaço onde a alma possa respirar sem sentir ameaça. Uma mãe sabe que o primeiro passo para curar um filho é permitir que ele respire de novo. E é exatamente isso que Maria faz quando coloca suas mãos espirituais sobre esse nó que está apertando ali o seu peito. A sensação dessa intervenção não depende de visões, de emoções intensas ou de sinais extraordinários. Muitas vezes, ela começa com algo simples, a percepção de que o peito começa a se abrir lentamente, como se uma carga estivesse sendo removida camada por camada. É como se a mãe encontrasse a origem desse nó e, pacientemente, começasse a desfazê-lo. Sua presença vai alcançando lugares onde ninguém jamais tocou, porque apenas uma mãe sabe como lidar com dores que se escondem. Ela reconhece o peso, compreende a causa e, com delicadeza firme, começa a soltar cada parte do laço. Quando Maria age assim, o medo não desaparece de imediato, mas perde o domínio. O coração começa a perceber que há espaço para respirar. E essa respiração, mesmo que lenta e ainda tímida, inaugura um processo de cura. É como se o ar que entra não fosse apenas oxigênio, mas esperança. E a esperança tem o poder de abrir as janelas internas que estavam fechadas. Quando você inspira enquanto pensa, "Mãezinha, fica comigo", algo se realinha dentro de você. A fé se mistura ao ar, a graça se mistura ao movimento do peito, a confiança se mistura ao ritmo da respiração e a alma começa a recuperar aquilo que o medo tentou roubar. Esse nó também é formado por pensamentos que se acumulam. A serpente do medo se alimenta de imagens que a mente projeta,
de cenários negativos que parecem inevitáveis, de memórias dolorosas que insistem em retornar. Quando um pensamento desses aparece, ele cria tensão no corpo e aperta a alma de dentro para fora. Mas ao invocar Maria, esses pensamentos perdem consistência. A mãe não apaga a memória, mas tira o veneno. Ela não muda o passado, mas cura seu impacto. É como se ela dissesse ao coração: isso aconteceu, mas não vai te aprisionar. Eu estou com você. E assim, aquilo que antes era aperto se torna respiro. Aquilo que antes era peso se torna leveza. Aquilo que antes era sufocamento se torna espaço. Cada parte desse processo é guiada pela presença da mãe, que entende que o medo sufoca, principalmente quando a pessoa acredita que precisa enfrentá-lo sozinha. Mas agora você não está mais só. Maria está tocando exatamente onde dói, não para machucar, mas para desfazer o que o medo construiu. O nó no peito também está ligado ao silêncio. Muitos carregam dores que nunca disseram a ninguém, sentimentos guardados por anos, inseguranças que aprenderam a esconder para não parecer fracos. Mas Maria não precisa que você explique tudo. Ela conhece a linguagem do olhar cansado, do choro contido, da respiração curta. Ela sabe interpretar o silêncio que pesa. E quando ela reconhece a dor escondida, ela abraça o coração com a ternura que só uma mãe pode oferecer. Esse abraço espiritual se transforma em força interior. E a força interior se transforma em coragem para respirar de novo. À medida que Maria desfaz esse nó, a alma começa a compreender algo importante. O medo não tem raízes eternas. Ele não define quem você é. Ele apenas se aproveitou de fragilidades. Mas agora, sob o cuidado da mãe, essas fragilidades são transformadas em pontos de encontro com a graça. Cada parte que se solta, cada respiração que se aprofunda, cada pensamento que é reorganizado, tudo isso prepara o coração para a oração que virá a seguir. E quando essa respiração da alma se renova, você percebe que algo mudou. O coração não está mais paralisado. O peito não está mais endurecido. Há espaço, há luz. E é nesse espaço interior restaurado que você poderá clamar com autoridade para que Maria esmague a serpente que tentou te sufocar. Agora que o nó foi desfeito, o coração está pronto para o clímax da libertação. Oração profética. Mãezinha, pisa na cabeça da serpente que me ameaça. Há momentos em que a alma não precisa apenas de reflexão, entendimento ou consolo. Há momentos em que ela precisa de uma intervenção direta, firme e cheia de autoridade espiritual. Depois de reconhecer o medo, de entender onde a serpente se esconde e de permitir que Maria desfizesse o nó que apertava o peito, chega agora o instante em que você se coloca, com sinceridade profunda, diante da Mãe de Deus e pede que ela haja de maneira profética em sua vida. Este é o momento em que você abre completamente o coração e permite que a força da intercessão de Maria entre onde você já não consegue mais chegar sozinho. É o momento da súplica que rompe cadeias espirituais. A oração que você fará não é uma sequência de palavras repetidas mecanicamente. Ela nasce do encontro entre sua fraqueza e a força divina que atua através da mãe. Ela nasce da coragem que brota quando o coração percebe que não está mais sozinho. Ela nasce do desejo sincero de superar aquilo que a serpente tentou impor como definitivo. Quando você clama, mãezinha, pisa na cabeça da serpente que me ameaça, você está dizendo que reconhece em Maria a mulher escolhida por Deus,
para destruir aquilo que tenta destruir você. Está dizendo que acredita no poder da graça que passa por suas mãos. Está dizendo que confia não apenas no amor, mas também na autoridade que ela recebeu do Altíssimo. Respire fundo agora. Permita que cada palavra te envolva. Permita que essa oração se torne parte do seu movimento interior. E então, comece a rezar dentro de você, em silêncio ou em voz baixa, pedindo que Maria entre com firmeza e com doçura. Mãezinha, eu me coloco diante de ti com o coração exposto. Tu que conheces minhas dores antes mesmo que eu tenha coragem de confessá-las, olha para mim com teus olhos de bondade. A serpente do medo tentou me sufocar, tentou roubar a minha paz, tentou me fazer acreditar que eu estava sozinho, que não tinha saída, que não havia esperança. Mas agora eu reconheço tua presença ao meu lado. Reconheço tua luz que dissipa as trevas. Reconheço teu amor que invade o espaço onde o pavor reinava. Por isso, com toda a força da minha alma, eu te peço, pisa na cabeça da serpente que se levantou contra mim. Deixe essas palavras ecoarem dentro de você. Sinta a verdade que elas carregam. Maria não é uma mãe distante. Ela está tão próxima agora que a sua respiração pode se alinhar ao ritmo do coração dela. E com a confiança de um filho que se entrega às mãos da mãe, continue a oração. Mãezinha, eu te peço que destruas todo o medo que tenta dominar minha mente. Desfaz o terror que cresce nas sombras dos meus pensamentos. Silencia as vozes internas que me fazem duvidar de mim mesmo e do amor de Deus. Arranca pela raiz a ansiedade que toma meu corpo e que aperta meu peito. Pisa com tua autoridade santa na serpente da insegurança, da inquietação, da angústia e de tudo o que tenta roubar a minha paz. Tu és a mulher que Deus escolheu. Tu és aquela cuja presença faz a serpente recuar. Entra nas regiões mais profundas do meu interior e sela com tua luz cada espaço onde o medo tentou se esconder. E agora, para consagrar esta súplica, reze junto com a mãe a oração que atravessou gerações e que carrega em si a presença da graça. Reze com fé, não apenas com os lábios, mas com todo o coração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ao rezar essa oração, você não está apenas repetindo palavras. Está se unindo à oração de milhões de almas que encontraram paz sob o manto de Maria. Está permitindo que a luz dela atravesse camadas internas que estavam adormecidas. Está chamando por aquela que nunca abandona um filho em sofrimento. E assim, a oração se aprofunda. Mãezinha, segura minha mão agora e fortalece meu coração. Eu entrego a ti tudo o que me assusta. Entrego a ti os pensamentos que me fazem tremer. Entrego a ti as situações que parecem maiores do que eu. Envolve a minha vida com o teu manto e cria ao meu redor um campo de proteção que a serpente não consiga ultrapassar. Guia meus passos, ilumina meu caminho e me esconda no teu colo sempre que o medo tentar voltar. A oração continua como um diálogo sincero entre filho e mãe. Eu te peço, Maria, pisa na cabeça da serpente que age nas sombras das minhas emoções. Pisa na cabeça da serpente que tenta me confundir. Pisa na cabeça da serpente que tenta me afastar de Deus. Pisa com tua autoridade, com tua graça, com teu amor. E depois de esmagar aquilo que me atormenta, permanece comigo. Caminha à minha frente, protege minhas costas, sustenta meus passos. Eu confio em ti, mãezinha.
Eu confio no teu cuidado. Eu confio no teu amor que nunca falha. E enquanto essa oração se encerra, algo muda silenciosamente dentro de você. Há uma libertação acontecendo. Há uma força que volta ao lugar de onde nunca deveria ter saído. Há um respiro profundo que revela que a mãe agiu. Você sente que não está mais sozinho? Você sabe que Maria pisou onde o medo reinava. E essa certeza marca o início da coragem que surgirá no próximo passo deste caminho espiritual. A coragem que nasce quando Maria fica ao nosso lado. Há uma força silenciosa que desperta dentro da alma quando ela percebe que não está mais sozinha. Não é euforia, não é excitação, não é uma explosão repentina de ânimo. É algo mais profundo, mais firme, mais estável. É coragem. Mas não uma coragem construída pela própria força humana, que se desgasta, vacila e cede diante das dificuldades. É a coragem que nasce da presença materna de Maria, a coragem que se levanta quando a mãe permanece ao lado do filho. Uma coragem que não depende do que você vê, mas do que você sabe no mais íntimo. Maria está aqui. E quando ela está, o medo perde o domínio que antes parecia absoluto. Depois da oração de libertação, uma nova atmosfera espiritual começa a se formar ao redor do coração. Onde antes havia pavor, agora existe um espaço silencioso de estabilidade. Onde havia tensão, agora há equilíbrio. Onde havia urgência, agora há direção. Esse é o efeito da presença de Maria, que não abandona seus filhos depois de intervir. Ela não aparece apenas no momento da batalha. Ela permanece durante a reconstrução. E é nessa permanência que a coragem cresce, porque o coração começa a confiar novamente. A coragem que Maria desperta não é uma sensação passageira. Ela é como um alicerce espiritual que se estabelece no interior, restaurando o que o medo havia quebrado. Essa coragem nasce porque a pessoa passa a enxergar a própria vida com outros olhos. Quando Maria está ao lado, o olhar deixa de ser dominado por ameaças e passa a ser guiado pela fé. A mente deixa de se fixar nos cenários de perigo e começa a contemplar a possibilidade de graça. O futuro deixa de ser um espaço de incerteza assustadora e se transforma em um terreno onde Deus pode agir. É importante compreender que essa coragem não nega a existência das dificuldades. Ela não se faz de cega diante das dores. Ela não tenta minimizar os desafios que surgem. Pelo contrário, ela vê tudo com mais clareza, mas com menos pavor. Ela enxerga o que está diante de si e, ao invés de tremer, respira. Ao invés de fugir, permanece. Ao invés de se entregar à ansiedade, confia. Essa coragem nasce porque a alma sabe que não enfrenta nada sozinha. Maria está ao seu lado, sua mão está sobre o seu ombro, seu manto envolve sua vida, e essa certeza muda tudo. Quando Maria fica ao lado do coração, a pessoa começa a perceber que algumas coisas que antes pareciam impossíveis, agora podem ser enfrentadas com serenidade. Aquilo que antes provocava um aperto imediato no peito, agora pode ser olhado com calma. Aquilo que antes tirava o sono, agora pode ser colocado nas mãos de Deus com maturidade. Aquilo que antes parecia um monstro incontrolável, agora se revela apenas como uma sombra que perde força na luz da fé. A coragem que nasce da presença de Maria é assim. Ela não grita, não força, não exige. Ela simplesmente existe, firme, estável, contínua. Essa coragem também tem o poder de reorganizar o pensamento. Quando o medo dominava,
a mente se enchia de possibilidades negativas e cenários catastróficos. Mas quando Maria permanece, a mente começa a se abrir para pensamentos de esperança, confiança e clareza. A presença materna coloca ordem no caos interior e, aos poucos, o coração aprende a descansar. Não é um descanso preguiçoso, mas um descanso ativo, que prepara a alma para avançar com maturidade. É a coragem de quem sabe que a mãe está perto e que, se algo fugir do controle, ela intervém. Um dos frutos mais profundos dessa coragem é a volta da voz interior que foi silenciada pelo medo. Quando o pavor domina, a pessoa perde o senso de identidade. Ela começa a se acreditar que é fraca, incapaz, inadequada. Mas quando Maria chega e permanece, essa voz interior volta a se erguer. A pessoa começa a se lembrar de quem é, do quanto Deus a ama, do quanto ela já superou, do quanto ela ainda pode crescer. A identidade que havia sido ferida pelo medo começa a se restaurar, e a coragem que brota dessa redescoberta é luminosa. É nesse momento que muitas pessoas percebem que sua alma começa a caminhar com mais leveza. Não porque todas as dificuldades desapareceram, mas porque a pessoa deixou de carregar tudo sozinha. Maria ajuda a carregar, sustenta, puxa para frente quando a força parece faltar. Ela não permite que seus filhos fiquem estagnados no medo. Ela os chama para a vida. Ela os conduz ao Filho. Ela os lembra de que existe propósito, direção e missão. E essa lembrança desperta uma coragem que não tem origem humana, mas divina. A coragem que Maria desperta também devolve à pessoa a capacidade de sonhar. O medo rouba sonhos, sabota desejos e destrói a esperança. Mas quando Maria fica ao lado, os sonhos começam a voltar, não como ilusões, mas como possibilidades que podem ser vividas com fé. A pessoa começa a sentir novamente vontade de avançar, de reconstruir, de acreditar. E essa vontade é acompanhada por uma força interior renovada, porque o coração sabe que não precisa fazer nada sozinho. Há uma mãe que acompanha cada passo. E essa presença de Maria que gera coragem, prepara a alma para o passo final desta jornada espiritual. A libertação já foi iniciada, a respiração foi restaurada, a serpente foi enfrentada, a atmosfera interior foi transformada. Agora a coragem se estabelece e se fortalece. E é justamente essa coragem renovada que permite ao coração se consagrar. Porque a consagração é o gesto mais profundo de confiança que alguém pode oferecer. É entregar não apenas o medo, mas a vida inteira ao cuidado da mãe. E assim, com essa coragem silenciosa que nasce quando Maria permanece, você se prepara para o último passo desta oração. Um passo que sela tudo o que foi feito até agora. Um passo que protege, fortalece e consagra. A alma, agora corajosa, está pronta para ser entregue totalmente à mãe que sempre esteve ao seu lado. Selo final de proteção. A consagração do coração à Virgem Maria. Há um momento, depois da batalha interior, depois da libertação silenciosa, depois da respiração restaurada e da coragem reacendida, em que o coração precisa fazer algo maior do que apenas agradecer. Ele precisa selar o que recebeu. Precisa proteger o que foi reconstruído. Precisa entregar-se completamente àquela que caminhou ao seu lado desde o primeiro instante desta oração. Esse momento é a consagração. Não uma consagração ritualística, não um gesto mecânico, mas a oferta profunda de tudo o que você é, a mãe que Deus te deu. É o selo espiritual
que impede a serpente de voltar ao território que antes ocupava. É a porta que se fecha para o medo e se abre para a graça. A consagração é um ato que une o coração à missão de Maria. Quando você se consagra, diz a ela com maturidade espiritual: Mãezinha, eu não quero apenas que tu me ajudes nos momentos difíceis. Eu quero caminhar contigo em todos os dias da minha vida. Essa decisão cria um laço sagrado, não porque você se tornará impecável, mas porque você passa a caminhar sob o olhar constante da mãe. E quando a mãe observa um filho, a serpente não encontra espaço para dominar. É como se o coração se tornasse terra marcada pelo selo da graça. A consagração é exatamente isso: marcar seu interior com uma proteção que não depende da sua força, mas da fidelidade da mãe. Antes de seguir com as palavras dessa entrega, permita-se olhar para o que aconteceu até aqui. Você entrou nesta oração com um peso no peito, com medo acumulado, com pensamentos confusos, com a sensação de sufocamento que talvez já durasse dias, meses ou anos. A serpente tentou se enroscar em regiões frágeis do seu coração, alimentando ansiedade, inquietação e pavor. Mas Maria entrou, trouxe luz, desfazendo nós, expulsando sombras, iluminando caminhos. Agora algo foi transformado dentro de você. Algo foi restaurado, algo foi curado. E é justamente para proteger essa obra que você consagra seu coração. A consagração não é a entrega daquilo que você tem, é a entrega daquilo que você é. É confiar sua história, suas dores, seu futuro, seus medos antigos e suas esperanças novas nas mãos da mãe. É como dizer: Maria, eu não quero caminhar sozinho, eu quero caminhar contigo, debaixo do teu manto, cercado pelo teu amor. Esse gesto abre espaço para uma vida espiritual madura e para uma proteção constante, porque a mãe não abandona o filho que se entrega por inteiro. Ela o guarda, o acompanha e o fortalece. Agora prepare seu coração. Respire devagar. Sinta o ambiente espiritual ao seu redor. A luz que Maria trouxe não se apagou. Ela está aí. A presença dela te envolve com firmeza e ternura. A consagração que você fará agora não será apenas dita, será vivida. Será uma marca espiritual que permanecerá com você para além deste vídeo. Então permita que cada palavra seja sua. Permita que ela toque o mais profundo do seu interior. Mãezinha, eu consagro agora o meu coração ao teu coração imaculado. Consagro meus pensamentos, minhas emoções, minha história e meu futuro. Eu te entrego tudo o que fui, tudo o que sou e tudo o que ainda serei. Toma conta de mim com o amor que recebeste de Deus. Guarda meu coração como tua propriedade. Que cada batida seja protegida pelo teu manto. Que cada passo que eu der seja guiado pela tua luz. Eu coloco sob tua proteção o que temo a perder, o que ainda não compreendo, o que dói, o que me pesa. Coloco sob tua proteção minhas noites, meus dias, minhas escolhas e meus desafios. Essa entrega não é poética, é real, é profunda. Continue a orar. Mãezinha, coloca sobre mim o selo da tua presença. Que nenhuma serpente se aproxime da minha mente ou do meu coração. Que nenhum medo encontre espaço dentro de mim. Que nenhuma ameaça espiritual consiga se enroscar onde tu estás. Eu te peço que fiques comigo, que caminhes diante de mim abrindo caminhos, que caminhes atrás de mim me protegendo, que caminhes ao meu lado me sustentando. Eu te entrego todos os espaços onde antes o medo reinava. Toma posse deles
para que ali só habite a tua paz. Nesse momento algo acontece. Uma entrega profunda sempre provoca uma mudança interior. Quando o coração se rende, a graça entra. Quando a alma se abre, a luz se expande. Quando o filho confia, a mãe age. E a consagração continua. Eu te peço, mãe querida, que guardes meu coração com o mesmo zelo com que guardaste o coração do teu filho. Ensina-me a confiar mais, a temer menos, a rezar com mais profundidade, a descansar mais na graça de Deus. Segura minha mão quando eu enfraquecer. Eleva meus olhos quando eu me distrair. Recorda-me de tua presença quando o medo tentar voltar. Eu me coloco inteiramente sob tua proteção e declaro que tu és minha mãe agora e sempre. E enquanto você diz essas palavras, perceba como elas moldam a atmosfera espiritual dentro de você. O coração se torna lugar de descanso. A mente encontra harmonia. O espírito se fortalece. A consagração sela tudo o que foi feito até aqui, criando uma camada espiritual que protege não apenas o agora, mas também o que virá. E assim, com o coração entregue, com a alma renovada e com a coragem fortalecida pela presença constante da Mãe, você encerra esta oração sabendo que a serpente não tem mais autoridade. Ela foi expulsa, foi enfrentada e foi vencida. Agora resta apenas a paz que Maria colocou dentro de você e a certeza de que, a cada passo, você caminha sob o cuidado da Mãe que nunca abandona. Esta consagração é seu escudo, é seu selo, é sua proteção, e Maria será fiel a tudo o que você entregou.